Quero comentar com vocês neste vídeo sobre as demissões que aconteceram no Ceará. Um pouco tardiamente esse vídeo, claro, mas eu achei importante voltar ao tema, gente, porque até agora eu estou um tanto quanto estupefato, né, assim, assustado, assombrado com as ações que os dirigentes vêm tomando ali para, em teoria, né, para o melhor do clube, né. E, sinceramente, decisões que só mostram o quão eles estão completamente perdidos, né. E também muito preocupantes, porque dão uma dimensão do como vai ser complicado para o Ceará ter o seu caminho de volta à Série A do futebol brasileiro. Espaço, lugar em que o vovô merece, né, estar presente, né, a Série A do futebol brasileiro. Infelizmente, a condução do clube neste momento, ela não deixa nada, gente, não deve nada, absolutamente nada, em relação à gestão anterior do Robson de Castro, né. Em alguns aspectos, a gente pode até pontuar que ela é pior, né, sinceramente, algo inacreditável, mas podemos certamente apontar que, em alguns aspectos, a gestão atual é pior. De cara, a gente percebe claramente, né, visivelmente, que não houve rompimento. Então, as ideias que circulavam no clube, né, na interna do clube anteriormente, essas ideias permaneceram lá com a mudança de dirigentes, né. Então, o mais do mesmo permaneceu, digamos assim. Não é que chegou algo novo, permaneceu aquilo que já existia. Por certo, que um dirigente mais novo, né, um presidente novo, tal, mas completamente envelhecido. Suas ideias são as mesmas, ideias completamente envelhecidas e que já não conseguem mais sustentar a qualidade de um trabalho na interna do clube, né. O Ceará precisa de uma reformulação profunda, né, dos seus dirigentes. As ideias que circulam no clube precisam mudar completamente, precisam ser completamente reformuladas, porque se isso não acontecer, a situação sempre vai continuar do mesmo jeito. Pode sair o presidente atual, chegar um outro presidente, mas se ele for do mesmo grupo, né, pessoa que partilha as mesmas ideias equivocadas, a situação vai continuar catastrófica para a equipe do Ceará. Muita gente já entende que o acesso, né, a volta à Série A não vai acontecer nessa temporada. Na minha opinião, o acesso é muito improvável. É muito improvável porque a equipe que começou a Série B como uma das favoritas para subir, hoje tem dificuldades muito claras, né, tanto da forma como joga, como também em virtude dos outros adversários que estão brigando por essa vaga aí, por uma dessas 4 vagas aí, a elite do futebol brasileiro, né. Então há equipes muito mais competitivas à frente do Ceará. E a principal delas, na minha opinião, é o Atlético Goianiense, né. Contudo, mesmo para o Dragão Goiano, a coisa não está tão simples. Não depende somente dele para subir nesses 9 jogos que ainda estão faltando para todas as equipes na Série B do futebol brasileiro. E para o azar, digamos assim, do Ceará, além do resultado negativo, né, precisamos entender, foi assim, pode ter sido muito pior, né, ainda assim, né, alguns adversários tiveram bons resultados aí, conseguiram pontuar e aumentar até ainda mais a distância para o Ceará, né. Então, assim, gente, é um vexame, é lamentável. Agora, isso também acontece em virtude da mentalidade que circula no clube. Mentalidade, né, que geram ideias e decisões e ideias complicadas, equivocadas, como essas que geraram aí as demissões no clube no momento. Vamos lá. Sobre o Juliano Camargo, eu sou um admirador do trabalho dele, pelo que ele fez, sobretudo, pelo que ele fizeram, sobretudo, no Sampaio Corrêa. Ele tem o meu respeito, mas eu entendo, né, que neste Ceará também ele deixou a desejar, né? Então o trabalho dele não foi dos melhores. E acho que assim, teve um momento em que o Juliano se mostrou completamente perdido. Inclusive o Juliano, que sempre foi um cara que quando dava entrevista mandava muito bem, tinha um entendimento sobre a realidade, dimensionava muito bem a realidade do clube em que trabalhava. E mesmo em relação a isso, o Juliano falhou no Ceará ao dar a entrevista aí e falar coisas que assim, passava muito longe daquilo que era a realidade da equipe de Porangabuçu. Então o Juliano Camargo, ele falhou na sua missão de ser executivo do Ceará. Podemos certamente pontuar que ele teve ali muita gente trabalhando contra, de certa forma nunca foi muito bem aceito, tem gente ali no clube que não tem o menor sentido que esteja presente ali, né? O Ceará foi atrás de PC Guzmão, gente, pelo amor de Deus, né? Chega a ser bizarro um negócio desse, né? Tem ali o Albeci, que é um amador, completamente amador, né? E assim,
É claro que esses profissionais também atrapalharam o trabalho do Juliano, também foram muito importantes para que o Juliano não tivesse toda aquela paz que ele tinha no Sampaio, toda aquela liberdade que ele tinha no Sampaio, mas eu acho que no momento desse, o dirigente que chega também tem que mostrar sua cara. Ele também tem que fazer algo diferente. Importa muito mais ele comprar uma briga em prol do Ceará num contexto desse do que, por exemplo, ficar aceitando tudo. Quando ele aceita tudo caladinho, ele também passa a ser responsável por ações dos outros dirigentes que, na verdade, acabam bombardeando o seu próprio trabalho. Então, o Juliano, na minha opinião, deveria perfeitamente, no momento em que esses outros dirigentes estavam atrapalhando-o, ele deveria, por exemplo, trazer a torcida para o seu lado. Ele deveria fazer manifestações públicas sobre isso. Ora, mas ele poderia ser demitido, beleza, ele poderia ser demitido, mas teria o respeito do torcedor, teria o respeito dos torcedores e torcedoras da equipe do Ceará. E ele não fez isso em nenhum momento. Ficou calado, quieto e tal. E aí a gente não consegue nem saber até que ponto o trabalho dele não foi bom no Ceará, em virtude dele apenas dele ser boicotado por outros dirigentes, ou pelo trabalho dele, pela qualidade mesmo do trabalho dele, ou pelas duas coisas. A gente não consegue entender direito a fronteira que marca uma situação e outra. Agora, o fato é que também ele, Juliano Camargo, deixou muito a desejar no Ceará. A sua demissão, portanto, na minha opinião, foi justa. Tá? Por incrível que pareça, pelas vias incorretas, acho que a demissão dele foi justa, por quê? Não pela decisão dos dirigentes atuais de mandá-lo embora depois desse último resultado, mas em virtude do fato de que ele já deveria ter saído muito antes. Então acho que demorou para que ele fosse demitido, na verdade. Agora, a demissão dele por si só não ajuda, porque o Albeci, o amador da vez, e outros amadores que estão hoje no Ceará também deveriam ser demitidos. Então era o momento para que esse cidadão que brinca de ser presidente do Ceará, mostrar que no mínimo quer ser mesmo presidente do clube e demitir outros irresponsáveis e amadores que estão hoje dominando aí, controlando o Ceará. Então isso não aconteceu. Agora, acho que chega a ser um crime, até mesmo em virtude de não mandar embora outros dirigentes, acho que chega a ser um crime a demissão do roupeiro André Marcelino. Aí nesse caso, para mim, foi criminoso. A gente está falando de um profissional que estava há muito tempo ali no clube, um profissional muito sério, e a demissão dele é um pouco aquilo, né, gente? Sempre a corda vai estourar no lado mais fraco. Claro que mandar embora o Juliano, mas o Juliano, dentre todos os dirigentes, também fazia parte da tal corda mais fraca aí no caso, a parte mais fraca da corda, acho que a demissão do roupeiro, o André Marcelino, ela se justificaria se outros fossem mandados embora também. Então, se houvesse ali, por exemplo, demissão em massa ali, de dirigentes e também do André, em virtude do acontecimento do último jogo, aí tudo bem, dá para aceitar. Mas esta maneira como as coisas foram feitas não dá para aceitar, Porque não foi somente ele o responsável pelo que aconteceu. Vamos lá, o jogador não viu a camisa, e deveria ter visto, Outros jogadores também deveriam ter, e ninguém viu, ou ninguém se importou. Será que não viram ou não se importaram? Este é um ponto muito interessante para a gente pensar. Será que ninguém percebeu que a camisa era diferente? Ninguém percebeu? Ou não quiseram perceber? Ou perceberam e não quiseram falar absolutamente nada? E por quê? Se isso é verdade, por que não quiseram falar absolutamente nada? Queriam que o pior acontecesse, é isso? Então é algo que a gente precisa pensar, na verdade. Outra coisa, se a camisa estava no ambiente ali, ela não era por culpa do roupeiro, gente. Porque eliminar uma camisa com patrocínio anterior ali do ambiente não é a responsabilidade do roupeiro. Tem que vir uma ordem para que isso aconteça. Essa ordem certamente não aconteceu ou não aconteceu a contento. Então, na verdade, há outros responsáveis por aquele evento ali do jogador estar com um patrocinador antigo na camisa. Então não deveria sobrar para o roupeiro. E como ele chegou a dizer, acho que pro Kempes, foi a primeira vez que ele errou em muitos anos no Ceará. A primeira vez. Acho que merecia sim ali um desconto e um perdão. É lamentável que neste momento fique sempre para aquele que talvez seja o menos responsável por tudo. E é claro que a demissão dele não foi somente por causa da camisa que estava com um patrocínio diferente. É uma tentativa dos dirigentes aí do clube de dar uma resposta para o que está, para a torcida, para o mundo, sobre o momento do Ceará. É como se o roupeiro fosse o responsável por tudo que está acontecendo no Ceará. E ele não é. Ele não era. Uma vergonha, é lamentável. E agora, a gente percebe por decisões como essa que a situação do clube é muito mais complicada do que todos imaginam. Por certo que a equipe vai ter muita dificuldade para subir, a probabilidade de que suba nessa temporada é quase irrisória, é muito difícil. Agora, o fato é que, gente, na próxima temporada também a situação é complicada. Não somente porque outras equipes muito fortes deverão cair,
E também pelo fato de que quando a equipe fica por mais de uma temporada na Série B, né, uma equipe que sobe da Série A situação fica ainda muito mais difícil. Então, anos muito complicados podem vir pela frente, gente. Muito complicados. Se houvesse uma maneira da torcida instituir uma forma de cobrança severa, né, para mudar os rumos do clube, né, sem evidentemente usar a violência, seria o ideal. Mas neste momento, eu sinceramente nem sei o que o torcedor deveria fazer. Eu nem sei. O fato é que a situação é grave, é complicada, e essa ação dos dirigentes de mandar o André Marcelino embora foi uma atitude covarde, de pessoas covardes, que infelizmente sequer entendem o que é o Ceará, né? Quanto mais os seus profissionais. Lamento e torço para que o Ceará consiga, apesar de tudo isso, se recuperar. É improvável, mas tenho a minha torcida para que isso realmente aconteça, que o clube se recupere, que a equipe se recupere e, por que não, né, ainda dá, né, consiga subir para a Série A ao final dessa temporada. Acho difícil, mas o que cabe ao torcedor nesse momento é torcer para que o acesso seja possível, embora hoje ele pareça muito improvável. Tá bom, gente? É isso.